aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia que já traz um baita problema para o Dilma resolver. Gente, quero abrir o vídeo hoje já trazendo aí uma coisa que aconteceu no dia de ontem, que já tirou o sono do Dilma, trazer também algumas notícias que saíram aí na imprensa que mostram que o clima no Brasil, de forma generalizada, vai de mal a pior, sem nenhum vislumbre no horizonte de algum tipo de melhora. A Folha de São Paulo escreveu um editorial sobre isso, a vida do Dilma não tá fácil, e quem tá gostando, que já tá matutando aí os próximos passos, é o Geraldo Alckmin. A imprensa também trouxe várias informações aí interessantíssimas, notícias de bastidores sobre como anda, né, as relações palacianas, e parece que o Dilma realmente tá muito pior, mas muito pior do que a turma vem tentando comentar. Parece até que o trato, né, a forma como ele vem tratando seus assessores, os ministros ali mais próximos, é o núcleo duro. A coisa tá mostrando que o Dilma de hoje não é o Dilma do passado. Inclusive tem até algumas notícias sobre como os banqueiros estão vendo aí o Dilma. As notícias que a frente ampla estão avançando e que a vida do Dilma começa a se complicar. E quem sabe, né, depois do meio do ano, que com 6 meses, se o Dilma cai, o Alckmin cai também. Mas depois do meio do ano, né, o Alckmin já pode vestir a chuteira. Enfim, quero mostrar as notícias para vocês. Realmente, o cenário tá horrível. Sem brincadeira, sem querer animar vocês. Depois, vamos falar sobre o Congresso. O Dilma quer aprovar umas coisas e ele também tá com um baita problema para resolver. Ele tem nenhuma facilidade, parece que tá errando em tudo. Depois eu quero falar sobre a carreta furacão, falar sobre os sindicalistas, a volta do amado imposto sindical. O projeto aí basicamente já está pronto, deve estar indo para o Congresso em breve, com anuência e assinatura do governo para o trabalhador voltar a perder dinheiro. Além disso, tem algumas outras coisas que envolvem até o Comitê de Ética da Presidência, para vocês verem, né, como a turma é imparcial. Enfim, quero falar também sobre redes sociais. Eu espero que eu consiga falar, porque vocês vão ver até onde a Rede Globo consegue ir. Ao ponto que as associações aí de jornalistas estão indignados com a Globo. A Folha de São Paulo fala que é tudo por dinheiro. A Rede Globo tá demais, enfim. E se der tempo, vamos falar de eleições de 2024, que são também muita notícia sobre direita, esquerda e tudo mais. Mas vejam só, no dia de ontem, como se o Dilma já não tivesse problemas demais, os jornais brasileiros, como um todo, noticiam que a OPEP, o grupo lá, né, que controla a maior parte do petróleo do mundo no final do dia, falou que vai cortar, né, produção. Um corte surpresa. Surpresa, Dilma. Gente, vocês vão ver em números, né? Previsão é a diminuição de cerca de 1 milhão de barris por dia. Impacto nos preços podem levar bancos centrais a manterem taxas de juros em patamares altos. Eu acho que vocês também estão percebendo, né, que o Dilma está bem satisfeito com a taxa de juros e já vinha atacando o Banco Central. Eu acho que o cenário está indo para o ponto que, quem sabe, as taxas de juros ainda aumentem. Ainda mais nessa incerteza fiscal que o Brasil está vivendo. Eu nem falei, já mostro para vocês, né? O que é que o pessoal está falando do arcabouço fiscal. Mas antes, em números. Só ontem, vamos ver a reação nas próximas horas. O petróleo estava ali mais ou menos $75, bateu 81 e já passou de 81. Esse gráfico aqui foi de 8 da noite de ontem. Já bateu mais do que isso. Só aumentou aí uns 7%. Pouca coisa. De leve. Primeiro dia. Vamos ver aí o desenrolar dos próximos dias. E aí eu pergunto a vocês. O Dilma resolveu reonerar o imposto dos combustíveis. E agora o preço do petróleo vai subir. Será que a gasolina vai bater R$7? Sim, ou com certeza. Tá chegando a hora, hein? Chegando a hora da insatisfação e vamos ver qual vai ser a passada de pano da Miriam Leitão e do Felipe Neto. Bom, do Felipe Neto eu não sei. Da Miriam Leitão, eu sou doutor. Fiz doutorado na escola Miriam Leitão de Economia. Pobre não come combustível. E está refutado. Mas vamos lá. Vejam só. Acho que pobre come comida, né? Até onde se sabe. Eu não sei se já faz fotossíntese. A Gazeta do Povo informa que o efeito colateral do novo imposto, está se discutindo aí, né, o IVA da vida, pode fazer com que os alimentos básicos subam só 21%. É pouca coisa. É os alimentos básicos, que eu acho que é o que o pobre come, acho. Tenho que consultar a Miriam Leitão, porque talvez no mundo fantástico da Miriam Leitão, o pobre já está comendo, sei lá, né, queijo importado. Faz o L. Vamos botar o Faz o L aqui, né, pra começar bem a semana. Faz o L.
Reforma tributária. Franquias temem que a alíquota eleve custos e preços ao consumidor. Que franquias são essas? De comida, a maior parte delas. Empresas ouvidas pelo Metrópolis avaliam que haverá aumento na carga tributária e que custo será inevitavelmente repassada para você. Você vai pagar mais. Entretanto, as franquias voltadas para os setores de serviço e de comércio deverão sofrer um aumento expressivo da carga a depender da atividade. Ou seja, além de diminuir as margens, franqueados podem sofrer um aumento no custo dos insumos. Os novos valores devem ser repassados aos clientes em forma de reajuste. Em simulações internas, o grupo calcula que a reforma aumenta a carga tributária, causando um efeito cascata no preço dos alimentos ao consumidor final. E agora, Mira Leitão, eu não tive essa aula, eu ainda não tive a aula, né, de refutando dados econômicos da Mira Leitão sobre comida. Essa estamos na espera. Estamos na espera. Talvez a Mira Leitão vai falar, né, que o brasileiro precisa fazer um regimezinho, perder uns quilinhos. Talvez essa seja a nova tônica do desgoverno. Pessimismo com a economia se amplia desde a posse do Dilma. Essa manchete, se eu tivesse colocado ali, em vez da logo da Veja, a logo da Globo, a logo da Folha ou a logo do Estadão, ia passar. E talvez vocês só descobrissem que eu tô falando da Veja, né? Sei lá, quem já tá acostumado ao layout, né? A forma como a Veja escreve, que o nome do jornalista vem lá em vermelhinho. Porque se não fosse isso, vocês não saberiam. E eu tô falando isso porque essa mesma manchete, bem similar, saiu no Globo. Manchete bem similar, saiu na Folha de São Paulo. A manchete bem similar, saiu no Estadão, saiu no G1, saiu no Valor Econômico, saiu no Poder 360. Está todo mundo comentando sobre a piora na economia. A Folha fez um editorial sobre isso que a gente também vai comentar. Mas antes, vamos olhar aqui o que a Veja falou, né? Porque foi no Datafolha, pega aqui um grupo diferente para analisar essa pesquisa. Os números não são muito bons para o Dilma e para a equipe do Haddad. E para o Alckmin? Para o Alckmin é bom ou é ruim? Estou preocupado, gente. Eu não quero ver o Alckmin presidente. Eu também não quero que o brasileiro sofra. Estou no impasse, não sei o que fazer. Eu não quero o Alckmin presidente. Não vai sair nunca mais. E vai ser a mesma... Vai melhorar não, viu? Com o Alckmin lá não vai melhorar. A diferença é que o Alckmin, ele vai saber dividir, né, o pão, o bolo, em alguns pedaços assim melhores. Aí vai ficar todo mundo feliz. Mas o trabalhador, o pobre, a classe média, vão continuar sofrendo e pagando a conta. Não vai melhorar. E esse que é o problema. Mas beleza. Na rodada de dezembro, 20% dos entrevistados pelo Datafolha diziam esperar uma piora na economia. Cresceu. Agora é 26%. Este é o mesmo percentual daqueles que acreditam que não haverá mudança na economia. Entre os que contam com melhoras, o percentual caiu. A turma do PT está começando a acordar. A pesquisa ouviu 2.028 pessoas, etc. Tudo mais, margem de erro 2 pontos para lá para cá. O pessimismo também aumentou quanto à expectativa de desemprego. Em março, 44% falaram em aumento da falta de trabalho. 3 meses atrás, era 36%. Isso aqui é doloroso. Eu fico imaginando, em alguns momentos de minha vida eu já pensei que eu pudesse perder meu emprego. Só que eu, quando pensei que ia perder, quem era eu? Um cara sozinho, solteiro, na maior parte do tempo. Beleza, eu me viro. Agora imagina, quase metade de toda a população brasileira preocupada se vai conseguir manter o seu próprio emprego. Onde grande parte dessas pessoas são pais de família, são mães de família, e não é pai e mãe de filho grande, criado, que está fora de casa. Às vezes é de criança pequena. O cara olha e fala assim, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer pro meu filho? Aquele cara que já cortou escola, que já cortou festinha, que já cortou saidinha no final de semana, já cortou a pizza, já cortou a viagem, e aí? Vai cortar o que mais agora? A situação, metade do país está com medo do desemprego. Isso é assustador. Somente 29% acreditam em redução do desemprego, um índice muito abaixo do anterior. Tudo está caindo. Os brasileiros têm sérios motivos para o pessimismo. A última pesquisa do PNAD mostrou que o desemprego voltou a crescer no trimestre até fevereiro, durante o governo do Dilma, para 8,6%, após 6 trimestres de queda do governo Bolsonaro.
Que bom, né? Que a imprensa... Imprensa não, né? Na verdade, aqui essa nota é do Hugo Marques. O Hugo Marques é um jornalista bem diferenciado que escreve na Folha. Sabe reconhecer o Jair. Não fala do governo anterior. O governo Jair Bolsonaro. Ainda grifou. Botou em negrito. É isso que eu espero. Esse é o tipo de cobertura jornalística que eu espero que a imprensa faça. Dá valor a quem merece. A pesquisa mostra que mais brasileiros esperam aumento da inflação, alta do desemprego e a piora na situação pessoal. Outra notícia que trouxe mais pessimismo na área do emprego foi a geração de postos formais. Só para você ter ideia, vamos para o fim. Este resultado dos empregos formais é o mais baixo para os 2 primeiros meses do ano, desde a reformulação do cadastro. Mudou a forma como é que fazia as coisas, etc. Tudo mais em 2020. Pandemia. No ano da o Dilma está pior do que o ano da pandemia. O governo Bolsonaro falava, né? Olha só, o Brasil teve um baque, mas só por questão da pandemia, sobreviveu o conflito lá na Europa. A Dilma fez pior sem nada. E parece que o Dilma vai dobrar a meta. Vai dobrar a meta da antecessora. E aí a Folha de São Paulo fez um editorial sobre isso, analisando aí os dados levantados pelo Datafolha. Aí fala o seguinte: mal-estar econômico. Contra pessimismo captado pelo Datafolha, Lula precisa de medidas difíceis. E a gente vai ter que ficar observando nas próximas semanas e meses como que a imprensa vai lidar. Se a imprensa vai pisar no acelerador para eleger o Alckmin, tirar o Dilma de vez, ou se a imprensa vai começar a moderar para tentar, sabe, abrir um paraquedas. Sabe paraquedas, né? Você continua caindo, mas cai mais devagar. Vamos ver como é que a imprensa vai fazer. Aí a Folha diz que não é confortável a situação da economia percebida pelos brasileiros. Não é mesmo. A tendência de melhora, né, das avaliações do ano passado, do governo Bolsonaro, né? A tendência de melhora das avaliações durante o governo Bolsonaro deu lugar a uma constatação mais forte de estagnação nos últimos meses. Você vê a diferença, né? Do Hugo Marques para a Folha. O governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro tinha uma melhora, tendência de melhora. Agora não tem mais. É o Dilma. Mais grave, eu gostei dessa parte, clara, né? Claro, ou seja, não restam dúvidas. Existe uma clara deterioração das expectativas para a evolução do emprego, dos salários e da inflação. Ou seja, tá tudo ruim. Tais projeções têm amparo na realidade. Depois de uma expansão surpreendente durante o primeiro semestre do governo de Jair Messias Bolsonaro, a atividade econômica se encontra em desaceleração, o que já afeta o mercado de trabalho. Já a alta de preços tem se mostrado resistente. Ao mesmo tempo, Dilma tem feito má gestão das expectativas desde a vitória nas urnas, com ataques ao Banco Central, críticas a metas de inflação, declarações contra a austeridade orçamentária. Datafolha ajudou a entender a insistência do mandatário na ofensiva contra os juros, né, que tem apoio esmagador das pessoas. Eu acho que, gente, olha só, isso aqui é meio óbvio, né? Qualquer pessoa deseja que os juros sejam menores. Não tem como desejar algo diferente. Só que qual é o grande problema? A Folha de São Paulo diz, é compreensível o anseio geral por juros mais baixos. Ninguém quer, acho que nem a Folha de São Paulo. Entretanto, as pressões públicas do Lula contra o Banco Central, somadas às intenções gastadoras do governo, acabam por dificultar a queda da inflação esperada e assim também a taxa da Selic. Eu tô falando, cara, eu quero ver um juro mais barato. Só que para o Dilma poder cobrar, o Campos Neto cobrar para valer, ele tem que fazer o dever de casa. Ele não está fazendo, ele não faz o dever de casa. É só briga, é só confusão, é só ruído. O mês de março acabou. Hoje é dia 3 de abril. Tem 93 dias de governo. Nada foi aprovado no Congresso, está tudo parado. Temos um apagão no Brasil. 93 dias. Nunca antes na história desse país vimos algo semelhante. Isso porque o Dilma era lenda, né? Lenda. Sabia articular, jogador nato, craque do jogo. Personagem lendário, venceu a Copa do Mundo. E aí? Cadê?
A administração petista não vai contar com nenhuma bonança imediata na economia, ou seja, não vai ter nenhum cenário, sabe, bacana, não vai repetir o que aconteceu no passado, o boom das commodities. Diante de um quadro político também pouco amigável, é natural que a popularidade, né, se compare aos níveis obtidos por Bolsonaro. Cumpre tomar agora as decisões difíceis, que poderão permitir uma melhora mais duradoura no cenário nos próximos anos. Vocês acham que tem alguma chance do Dilma tomar as decisões certas para colocar o Brasil nos eixos, decisões amargas? Isso não vai rolar, gente. E outra coisa que eu falei ontem, o dado Datafolha, ele não consegue capturar a realidade, porque tem o viés. O Datafolha, ele só erra para ajudar o Dilma. O cenário real, eu falo para vocês, é muito pior do que a Folha está apresentando. Muito pior. Eu acho que quase nenhum brasileiro hoje, talvez a turma que está no governo, saiba do verdadeiro rombo que está vindo por aí. Vamos ver. Vamos ver. Aí veja, para tentar acalmar as coisas, né, botar a bola no chão, mostrar que não, vamos respeitar, sabe, os gastos, vamos pensar no Brasil, não vamos deixar a dívida pública subir igual um foguete. A Haddad veio para propor um arcabouço fiscal. Esse daqui é o Pastore. Era o cara do Moro, né? Terceira via na veia. Arcabouço levará a uma alta brutal da carga tributária. Todos os economistas basicamente estão falando isso. Esse tema, até o momento, eu tentei pesquisar, só a Miriam Leitão e o Reinaldo Azevedo conseguiram defender. Só a Miriam e o Reinaldo Azevedo defenderam o Dilma. Só esses dois. Realmente estou procurando. Eu não vi a Daniela Lima, não vi a Vera Magalhães defendendo, não vi a Natuza Neri defendendo, não vi o Otaviano Guedes, André Trigueiro, assim, até os jornalistas picanheiros, torcedores, que já abandonaram qualquer resquício de, sabe, dignidade consigo mesmos, nem essa turma está defendendo. Só a Miriam Leitão e o Reinaldo Azevedo. Tá ridículo o que está acontecendo. E aí vem a terceira via, né? Fala, papai, não vai dar certo não, ó. Pastore, medidas não permitem queda na relação entre dívida e PIB sem aumento de tributos. Vai subir a dívida. Aí você fala, mas é que a terceira via? Aqui já estão montando a cama de gato para dar uma rasteira no Dilma. Beleza. Eu posso concordar com isso. Mas e agora? E agora? Eu tô perguntando e agora porque o Davi Decache, ele coloca na biografia que ele é assessor econômico na Câmara dos Deputados /PSOL. PSOL. O cara é do PSOL. O cara do PSOL está falando. As primeiras simulações com a regra do Haddad assustam. E não assusta positivamente. Vamos dar uma lida. As primeiras simulações com a regra do Haddad assustam. Meu Deus. Fiz simulações muito preliminares com a regra do Haddad. A mais simples foi perguntar o que seria do Brasil se a regra do Haddad estivesse valendo desde 2002. Olha só. O cara fez uma simulaçãozinha. Falou, não, vamos olhar aqui o Brasil. Vamos fingir que desde 2002 o que o Haddad está propondo já está em campo. Na simulação, ele adotou um cenário otimista. Quando a gente olha para o Brasil hoje, a gente só vê pessimismo. Ele adotou, na simulação, um cenário otimista, com gastos corrigidos desde 2003 pelo teto do crescimento proposto. Cenário assim, ideal, sabe? Temperatura, pressão, volume. Nossa, tudo perfeitinho, redondo. Aquele cálculo assim, redondo que o cara faz na época da escola, né? Sem derivados integrais e tudo mais. O resultado está no gráfico abaixo, que é esse gráfico aqui. No ano passado, se estivéssemos seguindo a regra do Haddad, teríamos 539 bilhões, com B de bola, bilhões a menos para gastar. Bilhão. 539 bilhão, segundo a regra da Haddad. PSOL. Cara, é do PSOL. A PEC do rombo bateu uns 200. 539 a menos bilhões. No total, o país, em 20 anos, teria perdido 8,8 trilhões de gastos públicos. Meu amigo,
perderíamos praticamente um PIB em gastos públicos em 20 anos. Isso significa que o nosso estado seria muito menor, teríamos menos universidades e hospitais públicos, menos investimentos públicos, menos salário mínimo, menos servidores públicos e com menores salários. E que provavelmente o crescimento do PIB ainda menor que o observado. Lembrem, esse é o cenário otimista com os números do Haddad, um pessoalista. E na pandemia teríamos o Armagedon, literalmente. E aí, pessoal? Será que tem alguma chance do Alckmin não virar presidente? É por isso que a turma do MBL já está se movimentando, de forma intensa nos bastidores, rápida. Querem ser ministros? Nando Moura, ministro da cultura do Alckmin? Vamos falar sobre isso. Turma da Veja, o Bonin trouxe mais um bastidores. Bonin que já tinha comentado aí sobre o Temer, né? O que os empresários andavam perguntando para o Temer. E agora ele fala mais. Só que não sobre os empresários. A decepção dos caciques da Frente Ampla. Acho que o Boninho gostou, ele deve ter olhado, né? Os views e falou, eita, pegou um monte de views aqui, né? Essa percepção dos empresariados. Vou falar com os caciques do Centrão para ver o que eles estão achando do Dilma. Caciques da Frente Ampla, que apoiaram o Dilma, já perceberam. As promessas de diálogo e decisões compartilhadas era só isso mesmo. Era só promessa. Acabou, irmão. Perdeu o Playboy. Vocês foram enganados. Com 3 meses de governo, o petista tornou-se um presidente centralizador, que compartilha reuniões com ministros petistas e com a chefe do partido, Gleisi Hoffmann. Caciques partidários que estiveram na campanha ao lado do Dilma, hoje batem com a cara na porta, quando pedem para conversar com Dilma. Um deles disse ao Radar que a coisa ainda piora quando a conversa vai para a Casa Civil. Aí é que ninguém retorna nada mesmo. Casa Civil responsável, né, pelos cargos, cortar o bolo. A falta de diálogo do Dilma tem resgatado nos partidos aliados, as críticas ao hegemonismo petista. E o que é que estamos vendo nos últimos dias? Surge uma federação entre o PSB e o PDT. Vê o irmão do Ciro Gomes, o Cid Gomes, uma voz forte no PDT, dando entrevista para a Globo, falar: o PT está fazendo tudo errado, não tem articulação, não tem espaço, o Padilha está destruindo tudo. Vamos ver como é que vai ser aí, né? 2024. A gente não sabe se a gente vai apoiar o Dilma mais o PT lá na frente, 2020, não sabe. Depois de Cid Gomes, acho que foi na semana retrasada. Foi semana retrasada, 2 semanas atrás. Enfim, foi nos últimos 20 dias. Semana passada não, né? Sei lá, ontem. Ontem de manhã? Ou foi ontem ou foi de ontem, né? Foi a vez do Siqueira, o presidente do PSB, falar também. Nós nunca estivemos na órbita do PT. Apoiamos só a questão de momento. Para defender a democracia. Ó, a coisa pro Dilma tá ruim. Tá todo mundo já pegando seu barquinho, ó, direcionando. Simone Tebet. O que a Simone tá fazendo? A turma do MDB colocou pesquisa em campo para ver como é que o MDB vai se posicionar. O que é que o Kassab está fazendo? Criou um blocão. Ele, MDB, até o republicano está no meio. O que é que o PSDB está fazendo? Está se juntando com a cidadania. Vamos fazer aqui uma federaçãozinha, chamar um Podemos, vamos para cá. Tá todo mundo isolando o PT. Só vai sobrar aqui os desgarrados, né? Que não tem mais o que fazer, que é PCdoB, Rede. Até o pessoal já pulou do barquinho também, né? O clima não tá bom. Isso aqui é os aliados. A comparação de um banqueiro da Faria Lima sobre o Dilma de hoje e o de antigamente. Um banqueiro bem acomodado na Faria Lima notou, ao menos nesse início de governo, são escassas a agenda do Dilma com o empresariado, ao contrário do que ocorria em seus 2 mandatos anteriores. Parece que a turminha que fez um L, achando que ia tirar um cacauzinho, né? Tomou 1-0. Eu acho bem feito. Acho muito bem feito. O pito de Lula... Não é o pinto não, viu? É o pito. O pito de Lula nos ministros que tentaram conter sua verborragia. Só essa na Veja e mais algumas notas que eu vou mostrar para vocês, que são os insights, né? O que é que tá rolando aí dentro do Palácio do Planalto quando não tem ninguém vendo.
O velho tá doido. O Dilma está cada vez mais soberano, revanchista, centralizador, conforme relatos de parlamentares, ministros e advogados próximos ao petistas que foram coletados aí pela Veja nas últimas semanas. Seja portas fechadas no gabinete presidencial, seja em declarações recheadas de ironia feitas à imprensa, o Dilma dispara pitos em assessores, ignora conselhos do seu núcleo duro, cada vez mais enxuto, diga-se, e mantém determinado a acertar contas com o passado. Isso, ao invés de centrar a energia para as reais e mais urgentes missões para as quais ele for eleito. Ele não esperava problema no petróleo, começou. Ele não esperava diversos problemas que já estão acontecendo na sociedade no tempo atual. Como ele vai resolver tudo isso? Eu não faço a mínima ideia. Ele não vai. Não vai. E o Alckmin tá aí, dando risada. O Alckmin deve estar sem conseguir dormir de tanta felicidade. Falar, rapaz, eu só fiz perder na vida, fui um fracassado. E agora eu vou chegar na presidência dando totozinho. E imagina... Gente, imagina a cara do petista. Aquele petista picanheiro, sabe? Vergonhoso. Sabe? Que passou pano pro Alckmin. Não! O Alckmin não é mais golpista não, gente. Temos que aceitar. Porque agora ele é o vice do Dilma. Não pode mais chamar de golpista. A Alckmin vai dar o golpe. E aí? Foram enganados de novo. Não aprenderam com o Temer. No fim de janeiro, durante visita à Argentina e Uruguai, ocorreu um caso exemplar. Em um pronunciamento, Lula atacou de uma vez só 2 ex-presidentes. O Temer foi chamado de golpista e Bolsonaro de ingênuo. No Uruguai, um negócio assim ridículo, né? Depois do petista ter anunciado a intenção de usar recursos do BNDES para financiar a construção de um gasoduto em solo argentino, prática que resultou no passado em rumorosos escândalos. Nada disso estava no script. Nada. Nem o gasoduto, nem o ataque, estava nada. A combinação do anúncio com as críticas aos ex-presidentes bateu o primeiro recorde de menções negativas à época, superado agora após declarações controversas envolvendo a questão do Moro. E tirou da hibernação grupos que estavam cansados de Bolsonaro, tinham severas críticas ao Dilma, mas, apesar disso, votaram no petista em nome da promessa de pacificação. Eu gravei um vídeo no final da noite de ontem, né, puxando no outro canal, no Talking Show. Eu estou comentando, a imprensa não está conseguindo quantificar um desgaste que o Lula vem tendo. É na base real. É na base de pessoas que votam nele e que acompanham a política. É aquele cara que realmente é como a gente aqui, sabe? Os militantes. Quem acaba sendo um pouco no final do dia? Aquela galera que realmente tenta entender o que se passa no Brasil. Sabe o nome de ministro, sabe o que é uma PEC, sabe o que é uma PL, sabe como é que vai, o que é que não vai, sabe o que é a taxa de juros, sabe que o Campo Neto que tá lá, que tá 13 pontos, 13 quebrado, sabe da CMN, sabe o que tá acontecendo na política internacional, mas é um cara que tem uma visão de esquerda. Ele sabe o que está acontecendo, mas continua na mentira, né? Essa turma já está começando a tecer várias críticas ao Dilma. E no final do dia, gente, quem é que vocês acham que segurou Bolsonaro 4 anos? Vocês? Que a cada confusão que a imprensa tentava criar, vocês iam lá, vocês desmentiam, e o material que vocês, cidadãos comuns, coletavam e que vocês postavam nas redes sociais é o que servia de base em 90%. 90% numa boa. 90% do tempo, vocês levavam lá material, os influenciadores, os jornalistas. Eu me coloco no bolo, que eu ia lá e falava, rapaz, olha isso daqui, rapaz. Olha isso daqui, o que a própria população ajudou a desmentir. E que muitas vezes acabavam chegando lá em cima. O próprio Bolsonaro utilizava para desmentir. De segurar. É esse o cara. O cara que só vota em Bolsonaro, chegou no YouTube, disse, não gosta do PT. Esse cara não faz isso, nem se dá o trabalho. Eram vocês. Essa turma, vocês, versão picanha, né, sabor picanha, tá começando a ficar insatisfeita. A turma tá começando a ver o que tá acontecendo. Eu tô dando até uns RT no Twitter. A turma tá caçando um monte de gente que tá perdendo Bolsa Família e tá pé da vida. Pé da vida. Meu voto você não tem mais, Dilma. A imprensa não consegue classificar e entender o que está se passando nessa bolha. Você vê que... Eu falei isso no vídeo também no Talking Show, né? Vou repetir aqui de novo.
No governo Bolsonaro, ali, quando começou, até um pouco antes, a imprensa se deu o trabalho de montar, né, um GPS teológico, começar a ver que era quem fulano, ciclano, botão, etc. E não era só perfil grande, não. Tinha perfil ali com 5 mil, 10 mil, 15 mil, às vezes com 1.000 seguidores, já aparecia lá. Porque sabia que mesmo pequeno ajudava a, sei lá, trazer a verdade nas redes, mostrar e fazer aquele contraponto da imprensa que acabava influenciando os perfis maiores. Quem são os perfis da esquerda que fazem isso? Eu duvido que a imprensa esteja de olho. Está perdida. A imprensa está perdida. A própria esquerda não sabe o que está acontecendo. Estão aí de boca aberta. Eu acho que aquele Florian Fernandes, uma coisa assim, aquele cara do Brasil 247 escreveu um texto semana passada, a gente comentou aqui, se não me engano, na sexta passada, assim, se essa aqui passou, ou foi no sábado, ele falando que o namoro com a Globo chegou ao fim. E ele falou, não, pô, a turma da esquerda aqui tem que começar a se movimentar, a coisa tá ficando complicada. Estamos perdendo a narrativa. Na época, o núcleo duro do governo, isso é época em janeiro, né? Formado por Rui Costa, Padilha, Paulo Pimenta, apresentou para o Dilma, como de costume, relatórios de avaliação feitos constantemente para mostrar o efeito negativo das declarações. Ao ouvir as críticas dos auxiliares, o Dilma reagiu com irritação. Peraí, agora eu vou ter que pedir para vocês para falar o que eu penso? Era só o que faltava. Ninguém, claro, disse mais nada. Vai falar o quê? Falar o quê? Tá com o número não, o cara tá, tô nem aí. Eu vou falar o que eu quero. Eu vou falar o que eu quero. E aí, só porque eu falei de janeiro, né? Fala do golpe, Bolsonaro, Gênero, etc, tudo mais. Esse aqui é um vídeo, não vou dar play no vídeo. Mostrar imagens. O Henrique Albuquerque, seguidor aqui do canal, também assinou o Atlas Brasileiro. Ele imprimiu capa dura. Aqui pra você ver como é que fica. E Henrique até falou pra você. Acho que você vai ter que reimprimir em breve o de janeiro. A nova versão, com o novo layout. Que o de fevereiro já vai vir. Se tudo der certo, né? Porque eu acho que vai dar certo, vai sair 100% agora de fevereiro já. Vocês vão ver a melhoria. E aí, no Atlas de Janeiro, lá na parte de Relações Internacionais, tá narrando toda essa história do Dilma, chamando o tema de golpista, Bolsonaro de gênero, e o que aconteceu antes também, né? Que o ministro da Argentina veio aqui, aí falou da moeda única, a Haddad falou, não, peraí, não, moeda única não era moeda comum, não era moeda única, é isso, aquilo, outro, aí virou aquela confusão inteira, etc, tudo mais. E a gente faz toda a cobertura aí. Tá lá, quem não assinou ainda, quiser assinar, quiser ajudar o projeto, kimpaim.com/br, Atlas Brasileiro, almanaque da história do Brasil em notícias, com a curadoria feita por mim mesmo. Governo Dilma acumula derrapagens e agora busca ajustes na comunicação. Sabe qual ajuste que eles vão fazer? Nenhum. A manchete é meio clickbait. É verdade, mas é clickbait. Sabe qual é o ajuste, gente? Eles vão sumir com o Dilma. Vão sumir. Sim, eles vão sumir com o Dilma. Vão proibir o Dilma de sair de casa. Virou criança. Aliados agora trabalham em estratégias para diminuir ruídos, com reuniões para ligar os anúncios e falas dos ministros do Planalto, além de buscar reduzir a quantidade de compromissos do próprio Dilma. Eu falei, e aí, a gente vai viajar para onde hoje? Vai viajar para onde? Tô com a sede. Não, hoje não, Dilma. Hoje não tem agenda nenhuma. Ele fala, pô, ninguém quer me ver. Vai ficar triste. Vão ficar tapeando ele. Mas nem deve notar, né? Porque o Dilma falou que não tem celular, não tem smartphone. E na TV só vê o que a Janja dá play. Ô, coitadinho do velhinho, hein? O Alckmin tá... Eita, que o Alckmin deve estar feliz, viu? E o Nando Moura já deve estar lendo, né? O que é que faz o ministro da Cultura. A repercussão negativa das falas e do embate público com o Moro levaram aliados a reavaliar alguns procedimentos. Na tentativa de evitar falas impróprias, uma das hipóteses é a diminuição do número de compromissos, com a participação... Deixa ele em casa. Tá vendo? Tem cuidado da pneumonia. Pô, meu, coitadinho, né? Vamos deixar o Dilma em casa e a gente resolve. Não é nem mais semipresidencialismo, né? Eu não sei nem mais o que é isso. O que é que virou o Brasil? O cara virou realmente só de enfeite. A marionete agora. É o Biden. É o Biden brasileiro. O bastidor vai um pouco além. E deu até uma informação que eu falei pra vocês lá atrás. Eu falei, ó, gente, tem umas confusões aqui que depender de mim, vou evitar. Assuntos polêmicos. E que não envolve o judiciário, não. Um grupo ainda restrito de petistas e outros poucos de legendas aliadas, olha só, começou a discutir o que fazer
Se Lula começar a guiar o governo para a ingovernabilidade, e aí, o que a gente vai fazer? É o Alckmin mesmo? O que a gente faz, bicho? Vai deixar o Alckmin assumir? E aí? A gente lutou tanto para voltar. O Alckmin vai demitir todo mundo. Vai fazer o quê? O motivo já tratado aqui no bastidor, as dificuldades de assessores para lidar com Dilma. Deve estar nem tomando banho mais. Deve estar mijando na calça. E não está querendo usar fralda. Deve estar assim. São cada vez mais comuns os relatos de grosserias e descomposturas do Dilma para com seus auxiliares e até aliados, sempre que se introduz um tema desconfortável na conversa. Segundo o deputado do PT, uma das poucas lideranças com acesso ao Dilma, né, acesso quase limitado, é a Glaze. Isso porque ela só mantém a circulação porque ela aprendeu a contornar os rompantes do petista. Deve ir com um copinho d'água. Beba uma água. Toma aqui uma água. Eita, uma aguinha. Fica vermelho, né? Fica tudo feliz. Temas sensíveis. Olha o primeiro. Não, vou falar os outros. Depois eu falo o que tá grifado. Ó. Temas sensíveis. Ataques contra adversários, o Moro. Conselhos sobre governabilidade. O Dilma não quer ouvir ordem de ninguém. Ele sabe o que fazer. E a primeira-dama e seu papel no governo. Isso eu já falei com vocês. Tem algumas coisas que não são políticas. Você não precisa de um entendimento político. Você precisa aprender de um conhecimento de vida. Ser humano comum. Quando você tem um cara, 77 anos, a idade normalmente vai nos levando em direção à solidão, né? Pô, quando você fica mais velho, normalmente você tem menos amigos, você fica mais fechado ali, mais próximo de sua família. No caso do Dilma, a família dele, aí tem muita gente que, né, infelizmente já não tá mais aqui. A própria Marisa, né, o irmão, aí teve a história do neto. Aí ficou, já tá ressentido. Aí nesse meio tempo, aí que tava meio sozinho, a paisagem anja, novinha, né, cuida dele, vai tá cuidando. Aí ele fica lá, ô rapaz. Aí imagina falar dela. Imagina falar qualquer coisa. Será que ela tá mandando muito? Demais, né? Não. Esse ponto aqui, dependendo de mim, ela vai ficar lá, quietinha na dela, eu quietinho na minha. Você quer ver o homem furioso? Vai falar da mulher do cara. Muitos aliados, alguns ministros, já tentaram abordar os assuntos, mas foram interrompidos e espinafrados. Eu não sei nem o que é espinafrar. Isso é uma coisa muito ruim, né? Se ser interrompido, deve ter que gritar, dar um tapa na cara. Atribui-se a postura do Dilma à sua idade. Isso não é brincadeira, né? Ah, não é assim a idade, as pessoas ficam mais velhas, é isso mesmo. A seu retorno à presidência, para o terceiro mandato, e até a ausência de pessoas que pode dar um toque. Vocês perceberam que o Dirceu sumiu, né? Hoje eu já começo a me questionar se aquela entrevista que o Dilma deu para Daniela Lima, eu não sei se vocês vão lembrar, eu sei disso porque recentemente eu revisei para colocar no Atlas, não lembro quem foi que escreveu sobre o tema, eu estava revisando. E aí o Dilma falou para Daniela Lima que o Dirceu tem que aparecer. Tem que aparecer. O Dirceu não pode ficar na sombra, não. Tem que voltar, tem que participar do dia a dia. Eu acho que o Dilma estava ali fazendo realmente um pedido de socorro. Dirceu, volte. Pelo amor de Deus, Dirceu, eu não sei o que eu estou fazendo mais. Eu não sei o que fazer nessa cadeira presidencial. Não sabe. Não sabe. E o Dirceu não tá bem de saúde também. Tem um problema, tem que fazer cirurgia. Não sei como é que tá a recuperação, mas não tá bem. O Dilma não tem ninguém para dar um toque. Tinha o Jacques Wagner, não vai querer comprar briga. Já deixou claro, já deu entrevista falando sobre isso. Tô de boa. Senador, tá com mandato, tá de boa. Não vai querer entrar nessa treta. O Dilma, porém, fez questão de afastar os que caíram nos escândalos de corrupção. Disse que o governo precisava de renovação e novidade, mas ao olhar para todos de cima para baixo, falta quem lhe diga a verdade. E aí, já não tem muita gente, né? Ainda ganha um apoio desse. Sempre tem a mídia militante para falar o seguinte, ó. Querem um Lulinha paz e amor para enfrentar as milícias bolsonaristas. A turma da esquerda se perdeu no personagem. Eles não perceberam isso. Eles se perderam no personagem. Eu não coloquei aqui o Rafael Correa, ex-presidente, acho que foi do Equador, né? Foro de São Paulo. Ele deu entrevista para a Folha de São Paulo e que ele falou o seguinte, que o identitarismo não pode ser pauta central da turma da esquerda. E essa turma se perdeu.
Se perdeu no identitarismo, nessas pautas malucas, na agenda woke, se perdeu. E tá aí, ó, esse é o resultado. É pessoas como o Ricardo Kotsko escrevendo esse tipo de manchete aí na imprensa. Enfim, né? Colocaram até o Alckmin ali, não sei porquê. Não sei porquê, né? Parece que o Alckmin vai ser presidente do Brasil. E vamos continuar falando de desgoverno que tá com os problemas. Planalto quer blindar ao menos 4 MPs do impasse entre a Câmara e Senado. 93 dias de governo. E eu acho que essa questão das esplanadas, né? Eu acho que se não votar até o fim do mês, vai ter que demitir 14 ministros. Mas tudo bem. 4 prioridades para o governo. Minha Casa Minha Vida. Garantiu 600 do Bolsa Família. Ô, gente, eu DRT ontem num comentário. Não, DRT não. Eu DRT numa pessoa que ela tava reclamando que perdeu o Bolsa Família. E aí uma pessoa falou, faz o L. Aí essa menina respondeu, não sei o que, mas se fosse Bolsonaro, ia ser só 400. Caiu na fake news do Janones. Você vê como são as coisas. Caiu na fake news do Janones. Reestruturação da esplanada. E o último é a questão do CARF. Pro desempate ser pró-governo, né? E aí o empresariado tem que pagar um dinheirinho. Isso aqui não é aleatório. Olha a sanha arrecadatória que o Haddad está querendo pegar dinheiro a todo custo para fechar as contas. O novo foco do articulador do Dilma na Câmara dos Deputados. Padilha aí tá vendo que as coisas não estão fáceis. O apoio do Felipe Neto não tá ajudando. O Padilha esses dias fez um vídeo, gente, falando de flopar. Aí flopou. Bolsonaro flopou, né? O PT fechou todos os aeroportos, tudo, para ninguém chegar. Ainda tava lotado, né? A UOL noticiou. E o PT falou, Bolsonaro flopou, não tinha ninguém para vê-lo. Aí ele gravou um vídeo assim, é ridículo, ele tentando passar de novo pro Felipe Neto. Foi agora, no meio da semana. Aí fala o seguinte, né? Quer começar a encontrar, né? Individualmente, cada deputado. Já desistiu do atacado. Já desistiu de falar com os líderes. Vamos agora do homem a homem. Imagina, falar com 513. O objetivo é, claro, melhorar a governabilidade. Com o fim da marcha dos prefeitos, Padilha quer se dedicar a resolver imbróglios entre deputados nos estados, sobretudo relacionados a cargos. O atendimento no varejo dos pedidos dos parlamentares é uma tentativa de Padilha de viabilizar pautas propositivas no Congresso. Imagina, né, como tá a base. E aí, olha que interessante. Padilha é o homem que tem a chave do cofre das emendas. A Natália Portinari, que escreve na coluna do Guilherme Amado, fez aí uma revisãozinha histórica para relembrar o seguinte, ó, orçamento secreto já existia no governo Sarney e sobrevive com Dilma. Ela conta que em 3 de fevereiro de 88, em meio à Constituinte, o Gilberto de Menstein deu um furo na Folha de São Paulo. Seplantem listão dos padrinhos de verbas, dizia a manchete do dia em referência à Secretaria do Planejamento da Presidência da República com status de ministério. As reportagens sobre a lista da fisiologia que renderam o prêmio ESSO ao jornalista detalharam como a liberação de verba de programas sociais do Ministério para a base eleitoral de aliados azeitou a relação na Constituinte. Dos 142 constituintes na lista, 112 apoiaram a emenda que deu 5 anos de mandato para o Sarney, que era a pauta prioritária para o governo. A prioridade da turma é sempre permanecer no poder, entrando, saindo. Partidos criam um bloco com 142 deputados. E deu uma rachada no Centrão. Estão desafiando o Lira. Isso aí é tudo verdade. Tudo verdade. O Lira está vendo, né, seu poder ser colocado em xeque por diversas questões. Quem vem articulando isso nos bastidores? O senhor Kassab. Kassab. Articulando em São Paulo, jogando solto, articulando em Brasília. Jogador profissional, viu, Kassab? Tarcísio que fique de olho. Com o racha do Centrão, o governo vê oportunidade para tirar poder de Lira e atrair os republicanos. Fala, né, que integrante da articulação política do governo enxerga a oportunidade para tirar poder do Lira, porque agora esse bloco tem 142, negocia com o bloco. Não precisa mais passar pelo Lira. E atrair os republicanos para a órbita do Dilma, porque os republicanos faz tabelinha, sabe? O desgoverno meio que entrega um cargo no segundo escalão pro PSD do Kassab, e o PSD do Kassab entrega um cargo no terceiro escalão, ou nem isso, ou bota pro cara do Kassab, né, tocar uns projetos da turma, que é do interesse da turma dos republicanos. Tá de boa, azeitado. Marcos Pereira também tá demais, viu, Marcos Pereira?
Tá demais. O Palácio do Planalto ainda não conseguiu formar uma base consistente no Congresso para aprovar propostas importantes. O PP do Lira não está no novo bloco e, para não ficar isolado, o Lira está tentando criar agora um bloco do PP, União Brasil, PSD, Cidadania, PSB e PDT. Né? E aí esse bloco teria 164 parlamentares. E o que eu acho interessante é que o PSB e o PDT não estão no bloco do Dilma, né? Até o momento não estão. Imagina, acho que vai ter pauta aí que a esquerda não vai votar a favor. Se isso ocorrer, o PL, até que fiel a Lira, vai ficar escanteado. Mesmo que Lira consiga sacramentar a aliança que pretende, ele vai ter menos sustentação, consequentemente poder de barganha nas negociações com o executivo. O Brasil está passando por mudanças. Tá tipo o mundo, né? Mudanças geopolíticas. O tabuleiro da política brasileira também vem mudando demais. E aí, nesse cenário, o Planalto acredita que há mais espaço para estreitar o diálogo com republicanos. Os petistas acreditam que o Kassab pode desempenhar um papel determinante nessa articulação. Kassab. Lula e seus ministros estão convictos, porém, com a eventual aproximação vai levar um tempo. Né? Os republicanos têm algumas das principais lideranças conservadoras, como Damares, Mourão, Tarcísio, então tem que dar manha, não pode ir assim de peito aberto. O Marcos Pereira tem que ir no passinho. Tem que ir no passinho, o Marcos Pereira. Mas tá doido pra pegar uns carguinhos. O Murilo de Aragão, ainda Arco Advice, né, um consultor para assuntos econômicos, escreveu sua nota aí, como de costume, na Veja, que saiu os domingos. Aí ele vai falando aí sobre, dizem da bala de prata, né? Que é o que resolve tudo. Acima da prata tem agora a bala de ouro. E assim, tá acima da bala de prata. E a situação é até triste. Eu esperava que não fosse a de ouro. Ele fala assim, ó, sem desvalorizar a reforma tributária, já tratei, né? Termos a esperada aprovação do marco fiscal. E ele fala que o marco fiscal é a bala de ouro. Não é a reforma tributária o central. É o marco fiscal. Aí ele fala assim, ó, caso o marco fiscal seja desperdiçado, seja a bala de ouro, muita munição terá de ser gasta para remediar a situação, tanto para promover a credibilidade fiscal do governo, quanto para evitar uma grave e generalizada crise de confiança na economia. Olha o cenário. Olha como está o Congresso, rachado sem base. Apresentando um arcabouço fiscal que nem o pessoal vê solução. O pastor, a terceira via não vê, o pessoal não vê, a direita não vê, a esquerda, ninguém vê. Ninguém sabe de onde que o Haddad tirou essa ideia. Você vai falar que o Senado do Brasil tá bom pra turma da esquerda? E vamos falar da caída do furacão. Não vai dar tempo de falar da Globo hoje. A Globo, seu interesse econômico no PL 2630. Acho que não vai dar não, mas tudo bem, a gente comenta amanhã com calma. Eu quero comentar outras coisas também, mas vamos lá. Sob o Dilma, sindicatos retomam protagonismo no governo federal. Choveu numa olhada, todo mundo já esperava isso. Centrais sindicais estão ganhando poder. Nos quase 100 dias de mandato presidencial, sindicalistas vêm conseguindo obter postos estratégicos e influenciar decisões importantes do governo. Novidade. Na lista estão coisas reais que já aconteceram. Primeiro, nomeação de João Fukunaga para presidir o maior fundo de pensão do país, o Previ, 250 bilhões. Pouca coisa. Indicações sindicalista para que entreguem o Conselhão. Destituição do presidente do Sebrae. E agora tem, quem foi nomeado para o lugar é o Décio Lima, ex-deputado petista, com origem sindical. Indicação do ex-presidente da CUT para presidir o Conselho de Administração do SESI. E, estou virando petista, estou desaprendendo a contar. Convite para sindicalistas integrarem a comitiva presidencial lá para o Oriente. Só um vislumbre rápido, nem está falando da MST. Uma outra conquista está sendo posta em curso. Olha essa, para vocês ficarem felizes. Uma mesa tripartite entre governo, empresários e sindicatos para debater a revisão de pontos da reforma trabalhista. Que pontos são esses? A vitória do Dilma foi dos trabalhadores e do sindicalismo?
A posse abriu portas importantíssimas no próprio governo, disse a CNN o secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, o Juruna. Ele destaca ainda que um dos principais objetivos agora, pauta prioritária, será tentar, de algum modo, rever o modelo de financiamento dos sindicatos, né? Fazer com que vocês voltem a dar dinheiro para a turminha da picanha, que foi afetado com o fim do imposto sindical da reforma trabalhista do Temer. Abre aspas. Ainda estamos capenga financeiramente. Temer quebrou os sindicatos. Em uma canetada, tirou de 30% a 40% dos recursos dos sindicatos e até 80% das centrais. É preciso melhorar o financiamento. E aí, ontem de noite, finzinho da noite, a Folha de São Paulo noticia que a reforma sindical propõe mandatos de 4 anos e regra contra sindicatos de fachada. Projeto costurado por centrais e o governo Lula deve ser mandado em junho ao Congresso. Já tem data, é prioritário. Prioritário, viu? Junho. O projeto também propõe a taxa negocial. Olha o nome novo. Não é mais imposto. Não, era contribuição sindical obrigatória, né? Acho que era esse o nome no ano passado. Agora é taxa negocial. Nome bonito, né? Taxa negocial. Definida em assembleia, que só quem vota é picanheiro, e paga aos sindicatos por todos os trabalhadores. Todos. Que são abrangidos por acordos coletivos, descontado em folha de pagamento. Não tem como você deixar de pagar. Tá preparado para fazer o L? Você tá preparado para dar um dinheirinho? Um dinheirinho, gente, pra CUT. Um dinheirinho para ajudar, né? Na rua, na mortadelinha. Mortadelinha gostosinha. Faz o Lzinho. Olha só, rapaz, quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar? É isso daqui que a turma da Faria Lima, da Globo, jornalistas como um todo, influenciadores, é isso aqui que eles estão fazendo com o trabalhador, tirando o seu dinheiro para dar para picanheiro. Eles são um Robin Hood do metaverso. Eles tiram dos pobres para dar para os ricos. Era só ter apertado o 22. Era tão fácil. Era o mesmo número. Era só memorizar o mesmo número. 22. Apertar 22 até o fim ia dar certo. Só aperta 22. Não podia ter feito isso. Só aperta o 22. É brincadeira, viu, bicho? Aí você vê. Olha as prioridades do governo. O Dilma, que já nomeou aí diversas pessoas nos fundos de pensão ligados ao Gabas. Pessoas na Petrobras ligadas ao Gabas. E agora o Dilma quer levar para Brasília o irmão de alma do Gabas. Pelo menos é assim que o Edinho Silva se refere ao Carlos Gabas. É meu irmão de alma. Quem conversa com o Dilma diz que o petista adoraria ter Edinho Silva no governo. Petista é ativo conselheiro do Dilma e está no 4º mandato como prefeito de Araraquara. Entre 2015 e 2016 foi ministro-chefe da SECOM da Dilma. Na transição entregou o grupo técnico dos esportes. Quer levar o irmão de alma do Gabas. Agora olha isso aqui. Olha isso aqui. Vamos ler primeiro a notícia de baixo. Estadão. Juscelino Filho mentiu em documento oficial sobre viagem para ver leilão de cavalos em São Paulo. Tá vendo? Mentiu. Viagem oficial sobre viagem para ver leilão de cavalos em São Paulo. Juscelino deve escapar de punição da Comissão de Ética por voos da FAB. Membros da Comissão de Ética da Presidência avaliam que ministro não deve ser punido. Não, deve não. De boa. Nada demais. Nada demais. Mentiu. Ele só mentiu. Só mentiu para usar o jatinho. Tá de boa, né? Aí a mesma Comissão de Ética da Presidência. Pô, ficou fora de ordem. Eu ainda consertei de começar o vídeo e deixei fora de ordem de novo. Comissão de Ética, a mesma, que vai passar pano pro Juscelino, abre processo contra Queiroga porque ele mostrou o dedo. Isso aconteceu em 2021, quando Bolsonaro foi para Nova York. Tava lá uns picanheiros gritando, Queiroga mostrou o dedo. Pronto. Essa é a prioridade. O jatinho
do Juscelino, o nosso glorioso ministro da estrada, sem punição. Essa é a hipocrisia do desgoverno. Aí tem mais. O Dilma aí que mudou a lei das estatais na cara dura. Aconteceu por liminar da justiça, né? O cara tá de saída anunciada, né? Vai se aposentar até mais cedo. Novo presidente do Banco do Nordeste suspendeu o pagamento ao banco enquanto governador. O cara deu calote no banco e agora vai presidir o banco que ele deu calote. Especialistas ouvidos pela Folha afirmam que a eventual atuação do ex-governador nesses casos pode gerar um conflito de interesses em razão de não pagamentos do estado de Pernambuco ao Banco do Nordeste durante a gestão dele. Parabéns, viu? Olha o tipo de notícia sobre os ministros atuais. Fala de tudo, meio de técnica. Não é nem ministro aqui, né? Aqui é questão, na verdade, de cargo, né? Indicação. Aqui é aliados. Notícias dos aliados. Valdir Ganzer era secretário de transporte no Pará e não comprovou a aplicação dos recursos destinados a obras contra enchentes. Qual a manchete? Ex-líder do PT é condenado pelo TCU a devolver 22 milhões de reais. Isso o Felipe Neto não conta, né? Eu tenho que comentar umas besteirinhas aqui rápidas sobre a questão das redes. Só essa notícia. A turma do Estadão entrevistou uma senhorita dessas agências de fact-checking e ela comentou aí sobre essa nova iniciativa do governo, né, contra as fake news. Aí tá ali, né? Checagem de fatos vinda do setor público soa um alarme, diz a conselheira de rede de fact-checking. Aí perguntam para ela. Na iniciativa governamental mexicana, né, etc, tudo mais, muitas vezes opositores jornalistas são taxados de mentirosos. Quais são as distorções que resultam disso? Ela responde, além de estigmatizar jornalistas críticos e ativistas, a iniciativa de checagem governamental pode ser usada como estratégia de comunicação política. Oh, meu Deus, descobri a roda, né? Em muitos casos, esse tipo de comunicação não tem como priorizar evidências. Nós, checadores, temos que apresentar os melhores dados disponíveis. Esses dados, às vezes, beneficiam o governo, às vezes beneficiam a oposição. Qualquer iniciativa de um governo só vai publicar dados que contenham a mensagem governista. É difícil pensar que a agência de um governo publicaria dados que perturbassem o governo ou a comunicação oficial. Ninguém espera que o Dilma desminta a ele mesmo. Aí depois pergunta, o governo pode combater, né, fake news, né? Pode combater desinformação de forma responsável? Ela diz que sim, pode. Tem muito o que fazer. Sabe qual é a visão que essa galera tem? No campo da educação midiática, nossa análise do currículo escolar da Argentina mostra lacunas importantíssimas. Há conversas pendentes sobre exigir por parte das Big Techs mais transparência e mais investimentos em programas de educação midiática. É isso que eles querem. Isso, inclusive, está na PL 2630. Quem trouxe essa ideia não estava nem na 2630 original, que é da Tabata. Essa ideia estava na 3144 da Joyce. Veja como são as coisas. Não, o governo não precisa combater as fake news. Pega os 20 milhões, dá pra gente e muda o currículo para falar na escola, quando você quiser saber sobre a verdade, falar na agência de fact-checking. Vai ver o que eles estão postando, fazer isso, fazer aquilo outro. E aí, só para encerrar o vídeo aqui, eu não vou falar da Globo hoje, porque é uma coisa um pouco mais longa. Se liga só nessa daqui, Primeiro grande gigante caiu. Onde está o selinho do New York Times? Cadê o selinho do The New York Times? E aí? Cadê a valentia? Cadê a valentia? E agora? E agora? Os próximos dias aí, talvez muita gente perca até o selinho azul, né? Mas a aristocracia da picanhagem, né? Vai começar a lutar de igual para igual. E vamos ver como é que vai ser o desenrolar disso daí, né? Nos próximos dias, como é que vai ser o choro da imprensa. Enfim, amanhã eu vou comentar com você sobre a Globo. Quero falar de eleição, outras coisas interessantes, esquerda e direita. Boulos aí tá demais, confirmando as coisas que falamos lá atrás no dossiê.
de março, início de março, eu acho. Enfim. Mas por hoje, ficamos por aqui. Se gosta do meu trabalho, como sempre digo, passa no meu canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. Tem também o Atlas Brasileiro, kimpaim.com, sem BR. E compartilha esse vídeo, me ajuda a bater 800 mil inscritos nesse ano, desejo muito. E eu espero poder estar aqui amanhã também com vocês. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!